Primeiro, a lei foi publicada, ela já entrou em vigor, já está válida, só falta agora de fato o CEF começar a implantar esse novo projeto. Eu anotei todas as dúvidas, eu vou responder todas as dúvidas referente... Bom dia, Patrícia. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês me mandaram, tanto no direct quanto na caixinha que eu abri hoje, para que a gente possa sair dessa live hoje entendendo esse assunto, que na verdade eu vou deixar para falar no final o que eu acho e o que eu penso dessa alteração, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa nova alteração. Foi publicado, já é oficial, já está valendo, nós já temos uma portaria. O que isso significa? Quando nós temos uma lei publicada, nós recebemos uma regulamentação dessa lei. Essa regulamentação, ela vem para explicar e ensinar como nós vamos proceder com essa nova lei. Então, nós já temos essa portaria, nós já temos essa publicação. Então, eu vou fazer aqui algumas leituras para a gente poder entender como que funciona, o que é esse bicho de 7 cabeças, o que está acontecendo. Eu já quero que vocês assim tirem da memória agora todas as informações que vocês receberam, porque sim, tá rolando muita desinformação, como sempre, né? O CEF, ele sempre causa problema na vida de todo mundo, porque eles anunciaram na véspera do carnaval possíveis alterações, aí eles foram comemorar o carnaval, não falaram mais nada, depois vieram com algumas informações que mais trouxeram confusão do que de fato esclarecimento, e com isso, obviamente, todo mundo aí saiu falando o que achava. E o que a gente acha não importa, né? Importa de fato o que está na lei. Então vamos lá. Nós temos aqui, eu vou publicar, tá bom? Toda a descrição para vocês poderem ler. Então foi aprovado um modelo de título administrativo de residência no acordo sobre mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ou seja, essa nova alteração na lei beneficia somente aqueles que são de países, são de nacionalidades da língua portuguesa. E o Brasil, obviamente, é um deles. O que na verdade é essa nova alteração? Nós temos um estatuto que, na verdade, isso é mundial, que é o asilo. O asilo, ele é um conjunto de leis, de regras, que vem para beneficiar e cuidar, podemos dizer assim, daquelas pessoas que moram e que estão em países de guerra ou países de calamidade pública, ou são pessoas que estão sofrendo perseguições. Por exemplo, né, nós temos um caso de uma atleta do Líbano que causou toda uma polêmica, ela apareceu com o rosto exposto e ela tá sofrendo uma perseguição. Então essa atleta, ela pode morar em qualquer país que ela tem que ser acolhida por essas regras que nós chamamos de asilo, tá bom? E basicamente, essa nova alteração vem com essa ideia do asilo. Por quê? Todo mundo sabe, né? Temos uma guerra acontecendo no Portugal e as nações receberam aí milhões e milhares de ucranianos. E Portugal, de uma forma de agilizar a legalização dessas pessoas, eles fizeram semelhante o o certificado que eles querem liberar agora para a língua portuguesa, para os estrangeiros de língua portuguesa. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Depois eu vou falar o que eu acho na prática, como que vai acontecer tudo isso. Então, dito isso, esse documento será feito online. Nós já sabemos que o CEF vai disponibilizar um site para que esses estrangeiros entrem nesse site e façam ali a solicitação desse certificado. Não será uma emissão de um cartão de residência, vai ser uma folha, tá bom? Uma folha constando, eu vou publicar depois como que é o modelo dessa folha, mas ali basicamente tem um QR Code, vai ter o seu nome, o número do passaporte, vai ter as informações, um número de um processo. Esse documento será disponibilizado pelo site. Ótimo, qual site? Segundo o CEF, já existe esse site, eles vão informar. E como que eles vão informar? E antes de falar como que eles vão informar, eu quero dizer quem será beneficiado por esse estatuto. E aqui mora uma grande confusão.
Essa nova alteração, essa regra, se aplica àqueles que têm manifestação de interesse a princípio de 2021 e 2022. Tem aí uma galera dizendo, é uma nova forma de entrar em Portugal, agora não precisamos mais de visto, podemos entrar e solicitar. Não, não é verdade, tá bom? Não é uma verdade. Esse certificado, o nome é Título Administrativo de Residência, se aplica para quem já está em Portugal. Não tem nada a ver com quem ainda vai chegar em Portugal, com quem ainda vai vir para Portugal. Não confundam as coisas. Se você não chegou em Portugal, se você não está em Portugal, essa nova alteração não se aplica a você. Só aplica neste momento, tá bom? No dia 2/3/2023, só aplica aqueles que têm manifestação de interesse realizados em 2021 e 2022. Por que essas duas datas? O CEF está fazendo a análise da manifestação de 2021, então ele vai continuar fazendo essas análises e vão aplicar esse certificado, certo? Desculpa, não chama certificado, chama Título Administrativo de Residência, porque certificado de residência quem tem são os europeus, tá? É muito importante a gente não confundir as informações. Esse documento vai ter um valor, que é um valor de 15 euros. Acredito que o pagamento desse título administrativo vai ser feito semelhante quando a gente faz a renovação pelo site, né? Quando a gente faz a renovação do título de residência, aparece ali uma informação para pagamento, você segue o pagamento e pronto. E aí você vai emitir aquele documento. Já falei, né, que vai se aplicar a quem tem manifestação. Eu vou ser enfática nisso, porque tem muitos Instagrams passando uma informação de que agora você pode entrar em Portugal, que você vai ter um certificado automático. Gente, não existe essa palavra automática para Portugal, tá bom? Não será nada automático. Quem tem manifestação de interesse não será automático, existirá um procedimento e eu vou explicar sobre esse procedimento. Então, é muito importante que vocês repassem essa informação, porque tem muitas pessoas que estão, né, para morar em Portugal em 2023 e agora vamos ter um título de residência, podemos entrar. Não é uma verdade, tá bom? A imigração continua bloqueando pessoas que têm a intenção de morar e estão vindo como turista. Inclusive, eu quero trazer um número, né? Uma estatística que o Portugal tem barrado nos 3 aeroportos, Lisboa, Faro e Porto, de 11 a 13 pessoas por dia. É muita gente sendo barrada. Lógico, esse número não inclui só brasileiros, inclui muitos outros que estão tentando entrar em Portugal de forma errada, tá bom? Podemos dizer assim. Então, ótimo. Isso nós já temos tudo publicado. Como que será como se diz, esse chamado para as pessoas solicitarem esse documento? O CEF vai primeiro mandar um e-mail para essas pessoas. Por quê? Tem muitas pessoas que fizeram manifestação de interesse e foram embora, ou fizeram manifestação de interesse e depois solicitaram reagrupamentos e deixar... Não pode fazer isso, não. Então, esquece essa informação. Muitas pessoas fizeram manifestação de interesse e foram embora. Então, nós sabemos aí que existe um limo que vai precisar ser eliminado do sistema de manifestação de interesse. Então, aquelas manifestações que estão válidas, pessoas que estão aqui em Portugal, elas vão receber um e-mail. Esse e-mail vai constar ali alguma instrução, um procedimento de como será a segunda fase, que a informação que nós temos agora é que será presencial, certo? Então não tem nada de automático. Eu vi hoje, principalmente, milhares de notícias e de jornais dizendo automático. Não existe nada automático pelo menos agora, para essa residência, certo? Informações assim que nós temos bastante confusas e que nós não sabemos exatamente como será, tá? Como eu falei, esse procedimento que eles estão aplicando já é um procedimento que se aplica para a questão de asilo, ou seja, para aquelas pessoas que vêm pedir refúgio em Portugal. Esse documento terá validade de 1 ano, renovado por mais 1 ano. Não sabemos como será essa renovação, se terá algum critério ali para que seja renovado e como será renovado, nós não sabemos.
Esse estatuto, na verdade, além de ser aplicado para a questão de asilo, né, como foi feito principalmente agora para os ucranianos, também se aplica aos britânicos. Nós sabemos que a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, né, já tem um tempo, mas Portugal ainda continua com esses laços com a Inglaterra e continua beneficiando os britânicos. Então existe um sistema à parte, eles não precisam fazer manifestação de interesse, eles podem fazer esse pedido e se legalizar aqui em Portugal. Certo? Dito isso, eu vou responder algumas perguntas que nós realizamos. Esse documento, afinal, tem a sua procedência? É benéfico? Não é benéfico? Veja bem, temos uma informação que ficou no ar, é que esse documento será entregue para manifestação de interesse. A manifestação de interesse vai continuar caminhando? Não sabemos. Esse documento vai barrar a manifestação de interesse? Não sabemos. Nós vamos ficar sabendo disso na prática, quando aqueles que têm manifestação de interesse começarem a receber esse documento. Então, nós não sabemos como será essa questão da manifestação, mas a manifestação não vai acabar, tá bom? Muitas pessoas falaram, agora não vamos mais ter manifestação. Isso não é uma verdade. Até agora não temos nenhum projeto de lei, não temos nada publicado dizendo que não haverá manifestação de interesse. Então as manifestações continuam e é ainda possível solicitar hoje uma nova manifestação, certo? Então quanto a isso, não sabemos. Esse documento vai me permitir solicitar troca da CNH. O CEF não se manifestou quanto a isso, mas eu, Juliana, acredito que sim. Por quê? O próprio nome lá na portaria diz título administrativo de residência. Se é um título administrativo de residência, acredito que sim será permitido fazer a troca da CNH. Mas como eu falei, o CEF na sua regulamentação da lei não trouxe muitas informações. Ele regulamentou, mas não regulamentou. Então nós não temos muitas informações. Como eu falei, na prática nós vamos saber se de fato vai poder ser possível ou não. Quanto a se vai valer para, como se diz, tempo legal. O que significa isso? Nós sabemos que para solicitar a cidadania pelo período legal em Portugal, precisamos ter 5 anos. Esse documento vai contar? O CEF não se manifestou, mas cabe a primeira resposta. Como se trata de um título administrativo de residência, acredito que sim, tá bom? Acredito que esse documento será válido para comprovar que você pode solicitar a manifestação de interesse, mas essa é a minha opinião. O CEF não se manifestou quanto a isso. Eu estou me baseando pela nomenclatura que o CEF colocou no decreto, que ele colocou aprovado o modelo de título administrativo. Se é um título administrativo de residência, acredito que sim, tá bom? Quanto ao reagrupamento, o reagrupamento CEF também não se manifestou, mas para os ucranianos, Portugal aplicou para toda a família o mesmo documento. Para os britânicos, Portugal não aplica de forma unânime para todos os familiares. Ou seja, se nós temos um britânico casado com um português, com uma brasileira, ou um britânico casado com uma pessoa de outra nacionalidade, esse documento só beneficiou o britânico, não beneficiou toda a família. Para o nosso caso agora aqui da língua portuguesa, não sabemos como será, tá bom? Assim, ficou no ar essa questão, não sabemos como vamos solicitar o reagrupamento familiar. Por quê? Para você solicitar o reagrupamento familiar, essa pessoa precisa ter ali o título de residência, tem um número no título de residência. E essa residência precisa estar válida, né? Então, nós temos um título válido, certo? Porque esse documento é válido, mas será que ele cabe o reagrupamento? Não cabe. O CEF não se manifestou quanto a isso também, vamos ter que aguardar na prática. Outra informação é que, Juliana, vou poder sair de Portugal? Gente, é a verdade. Eu me comprometi em fazer essa live porque, assim, me incomoda demais as desinformações e as mentiras que não somente os jornais colocam isso como oportunismo, né, pra chamar a atenção, mas principalmente os Instagrams onde tem 50, 100 mil seguidores passando tanta desinformação. É essa a verdade, o meu incômodo.
Porque nós não temos muitas informações. Então, na verdade, eu tô passando essa live para falar o pouco que nós sabemos, mas ainda existe uma lacuna gigantesca para ser respondida. Existe, assim, muitas questões que o CEF não se manifestou. Inclusive, eu entrei em contato com o CEF, conheço outros advogados que foram pessoalmente no CEF e o CEF não passou muitas informações, que não é estranho de acontecer, né? Porque o CEF nunca sabe. Mas, enfim, voltando. Vou poder sair do país com esse documento? Via de regra, é um documento que te beneficia em solo português. Você pode sair, você é livre para sair. A questão é se você consegue voltar, tá bom? O seu direito de ir e vir, ele pode ser impedido na volta, mas de ir você pode ir, tá? Você pode sair do país. A questão é se você vai conseguir voltar. Eu acredito, tá bom? Novamente, a minha opinião não é algo que está na lei, certo? Eu acredito que ao seu país de origem, você terá o benefício de sair. Agora, para um outro país, seja da União Europeia ou um outro continente, não sabemos, tá bom? Porque cada imigração, cada país tem ali a sua regra. Sabemos que tem pessoas que conseguem, com manifestação de interesse, sair e voltar. Mas nós já tivemos aqui no escritório muita gente que saiu e não conseguiu voltar, que foi barrado, que teve que retornar, né, que teve uma série de problemas administrativos no seu passaporte, fica ali carimbado, retiro, enfim, né, é aquilo que eu digo. Portugal não existe muito algo definido. Isso é ruim. Então nós temos a lei do humor, né, o humor da pessoa que tá te atendendo naquele momento. Então, é outra resposta que nós não temos, tá bom? Deixa eu me ver. Tá, essa é a pergunta que eu já respondi. Você pode sair ou não. Eu vou destacar novamente, porque eu sei que muita gente entrou agora. Esse projeto, essa alteração não se aplica para quem está fora de Portugal. Não tem nada a ver com quem está fora de Portugal. Ainda a lei continua dizendo que entrar como turista na intenção de morar é ilegal, tá bom? A lei ainda não foi alterada nesse sentido. Não está autorizado você entrar em Portugal como turista para morar e se beneficiar desse documento. Não tem nada a ver com isso, tá bem? Essa alteração se aplica à manifestação de interesse. Agora, para finalizar, eu quero assim trazer um pensamento que é assim, pra mim, Juliana, isso é um tapa-buraco. Não vejo, assim, muito benefício no sentido de que, se esse documento for permitir fazer reagrupamento familiar, troca de CNH, ótimo, que bênção, será de fato benéfico. Agora, se esse documento não beneficiar troca da CNH e reagrupamento familiar, qual é, de fato, a finalidade desse documento? Por quê? Por que eu quero dizer isso? Nós temos um estatuto, na verdade, nós temos um decreto, desculpa, que diz que aqueles que estão no processo de manifestação, eles não estão ilegais, eles estão irregulares, eles estão no processo de legalização. Essas pessoas em Portugal, elas estão protegidas pelos direitos portugueses. Inclusive, elas podem pedir abono, por exemplo, para um filho precisa de uma ajuda financeira, eles podem ir na Segurança Social e solicitar esse abono. Ou se as pessoas podem utilizar do serviço público de saúde. A manifestação de interesse, a pessoa ela está no processo de legalização. Ela ainda não pode solicitar a troca de CNH, ela ainda não pode pedir reagrupamento familiar, mas ela já está equiparada. Se esse documento, se esse novo título administrativo de residência não vir para trazer novos benefícios, não vejo assim uma solução. Agora, o que eu penso, né? Cabeça de brasileiro e não de português. É que, já que vão chamar essas pessoas por e-mail e depois presencial, por que não dão já o título de residência? Fica aí essa pergunta no ar. Por que já não dá o bendito título de residência para essa galera? Se eu penso, né, eu, Juliana, que o CEF não pensa de forma objetiva. Gente, eu não posso falar isso. Mas, bom, vamos lá. Eu vou reformular minha frase. Já que o CEF
vai ter, né, esse trabalho administrativo de entrar em contato com as pessoas que têm manifestação e depois chamar presencialmente, né, para todo esse processo, poderiam chamar as pessoas já para entregar o título de residência. Não sei, assim, é óbvio, mas talvez que parece que pro CEF não é. Ai, Jesus, eu não posso falar essas coisas, o que eu penso. Não posso. Seria o mais óbvio, mas pronto, né? É o que nós temos nesse momento. Acho que precisamos ainda esperar um pouco, né? Deixa algumas pessoas irem na frente, aí depois a gente vê se deu certo ou não. Quero falar sobre a extinção do CEF, né? Que é um outro assunto bem polêmico. O CEF, na verdade, não será extinto, não vai deixar de acontecer, apesar aí, né, de ser a vontade de muitos, né, que o CEF se exploda. Mas ele não vai, de fato, deixar de existir. O que vai acontecer é uma alteração. Hoje, nós temos tudo concentrado no CEF Polícia. Então, eles querem demandar a parte administrativa para alguns outros órgãos, ou ampliar a questão administrativa do CEF e implantar este órgão asilo. Né, teve aí uma grande polêmica de uma pessoa que morreu no aeroporto. Tudo isso é uma polêmica, tá bom? Mas foi a partir desse momento que o CEF começou a ser questionado e referente a essas possíveis alterações. Então, assim, eu sei que muita gente deseja o fim do CEF, mas não é nesse momento que ele vai acabar. Ele vai ser alterado. Porém, essa alteração do CEF já foi prorrogada 2 vezes. Nós já estamos quase 3 anos, se não me falha a memória, quase 3 anos esperando essa possível extinção do CEF, essa possível alteração. Então, quando eles dizem, o CEF vai acabar dia 31, gente, só acredito de fato quando acontecer. Mas temos aí alguns mutirões quer dizer, temos aí algumas informações que irá, né, acontecer alguns mutirões, mas não sabemos. Gente, é isso que nós temos pra falar. Não temos muito, né, pra falar. Dá pra perceber que ficou muitos campos abertos. Eu só quero, de fato, frisar, vou ser bem enfática nessa frase. Essa alteração não beneficia quem não está em Portugal. Não é uma modalidade de legalização para quem está fora de Portugal, certo? Se você tem cidadania, você entrará como cidadão. Se você não tem cidadania, você tem que solicitar um visto, tá bom? E eu não vou entrar nesse assunto turismo, porque é muito amplo, muito longo, e depois a gente conversa mais sobre isso. Gente, ficou claro? Assim, tava muita confusão sobre esse assunto? Ficou claro? Tem alguma pergunta que eu não respondi, que eu não comentei? Falem pra mim se ficou claro, se vocês entenderam bem esse assunto. Eu vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube. Então, entrem lá. Pessoal, reenvia de verdade. Eu sempre sustento o meu trabalho numa seguinte frase, é que nós perecemos pela falta de conhecimento. Quanta gente tá sofrendo, né? Quanta gente sofre porque não tinha um conhecimento, porque achou que era uma coisa, era completamente outra. E às vezes a gente se baseia a nossa vida, a mudança para um país, numa informação completamente errada, tá bom? Deixa eu ver aqui. Com as possíveis mudanças do CEF, finalizados até a possível data da alteração do CEF... Gente, não sabemos nem se o CEF vai acabar. Ai, olha, eu tô rindo, mas é com todo respeito, que é de desespero mesmo. E a gente não sabe, tá bom? Eu ficaria muito feliz se o CEF conseguisse regularizar todo mundo aí até o dia 31 de março. Mas, pelo pouco que a gente trabalha com o CEF e conhece o CEF, eu acho que não. Gente, não... Ai, meu Deus do céu. Não sabemos. Gente, o CEF trouxe uma alteração de lei. Ai, meu Deus, eu tô até com calor. Pra mais bagunçar a gente do que ajudar.
Mas vamos lá. Vamos colocar fogo no CEP. Calma aí, deixa eu ler aqui. Juliana, cheguei há pouco, mais tarde, e não peguei se é beneficiado do artigo 88. Sim, tá bom? Lara, essa alteração será um benefício exclusivamente para quem tem manifestação de interesse. E a manifestação, ela é feita no 88 e 89, né? Ou seja, contrato de trabalho ou início de atividade. Mas será aplicado para quem fez manifestação a princípio de 2021 para 2022, porque o CEF está regularizando essas manifestações nesse momento. É tão interessante, né? Ou preocupante, o CEF está tão atrasado, nós estamos em 2023, eles estão analisando as manifestações realizadas em 2021. Então, esse título administrativo de residência será para beneficiar, a princípio, quem fez manifestação de 2021 e 2022. 2023, nós ainda vamos ter que aguardar como será toda essa questão. Mas eu acho assim que o ponto mais importante que nós precisamos de fato prestar atenção é como vão ficar as manifestações de interesse. Então, se eu tenho manifestação, eu vou e solicito esse documento se de fato ele for benéfico, né? Que a gente também tem que analisar se isso vai ser benéfico. Fiz esse documento, é benéfico? Como que ficou a minha manifestação? Ela continua correndo? Ela vai ser interrompida? Em algum certo momento eu vou ter o título de residência? Outra informação, esse documento é válido por 1 ano, renovado por mais 1 ano. Mas assim, se eu sou de 2021, o CEF tá analisando 2021. Ó, prestem atenção nessa informação. A minha manifestação é de 2021. O CEF tá analisando manifestações de 2021. Via de regra, ele tem que chamar para entrevista. Então, assim, se o CEF já tá para me chamar para entrevista, eu vou fazer esse documento, temos que esperar, tá bom? Essas informações, porque não sabemos de fato como vai ser. E eu acho, assim, que é um ponto muito importante, porque se for para perder todo o tempo da manifestação de interesse, não vejo muita vantagem nesse documento. Mas, quero deixar bem claro, se esse documento trouxer o benefício de reagrupamento familiar, troca de manifestação de interesse e saída do país, nossa, será um documento de fato muito bom. Mas, se ele não trouxer esses benefícios, for somente um documento onde, né, porque o que eles falam? Que esse documento está equiparado ao Estatuto de Proteção. O Estatuto de Proteção, vou repetir de novo, o Estatuto de Proteção se aplica ao asilo. Asilo é o órgão, a lei, vamos dizer assim, um conjunto de leis que cuida e protege daquelas pessoas que estão em países de guerra, pessoas que vêm pedir refúgio no país, certo? Então, esse documento, ele diz, e essa frase me preocupa, porque ele diz que será uma proteção. Se for só isso, nós já estamos protegidos, né, pela manifestação de interesse, já temos aí o direito de proteção dentro do país em solo português, então vamos esperar que seja, né, algo mais do que só uma proteção, né, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom dia. Gostaria de saber se podemos trabalhar fora do país, fora do país, para empresas portuguesas. Isaac, pode, tá bom? É permitido. Nós temos a regra de despachamento. Mas como que isso funciona? Vamos dar o meu exemplo aqui, que é o Joaquim, certo? O Joaquim tem residência em Portugal, trabalha para uma empresa em Portugal, e essa empresa de Portugal vai mandar o Joaquim para a Irlanda, para a França. Nós fazemos um processo de despachamento. O Joaquim permanece com a residência em Portugal, ele continua tributando em Portugal, recebendo em Portugal, mas o local físico de trabalho dele hoje não é mais Portugal. Mas você só pode exercer essa função em outra empresa se você tem título de residência em Portugal. Esse documento, a nomenclatura dele é título administrativo de residência. Se ele será equiparado ao benefício de título de residência que a gente tem hoje, aí eu responderia para você que sim, tá bom? Você pode utilizar esse documento para trabalhar dentro da empresa. Mas nós não sabemos ainda se esse documento será equiparado de fato à residência que nós temos
hoje, certo? Ficou claro, Isaac? Me diz aí se ficou claro. Bom, é isso, pessoal. Vamos conversar muito. A Patrícia falou confusão. Gente, é isso mesmo, tá bom? A gente segue da forma que dá, da forma que é possível e vai dar tudo certo. Vamos acompanhando, tá bom? Todas essas mudanças. Eu não quero falar sobre as possíveis datas de abertura de vaga, porque tá mais no escuro ainda toda essa questão. A nossa missão é ligar no CEF todo dia. Vamos ter aí esperança de que abram novas vagas agora para a próxima semana, porque os agendamentos da última leva foram feitos até março, então é um achismo meu, tá bom? Uma questão que eu acho que vão abrir vagas para a próxima semana. E é isso. Gente, muito, muito obrigada pela atenção. Espero assim que espero que tenha ficado claro aquilo que ainda não é claro. Eu só quero que vocês tirem as desinformações e vocês assim me ajudem a passar a informação correta, tá bom? Não vamos permitir essa desinformação, vamos nos ajudar. Brasileiros, nós precisamos nos ajudar porque já tem muita gente falando mal da gente. Então, entre nós, a gente precisa se ajudar, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar essa live salva lá no YouTube e conto com vocês para mandar essa live para todo mundo, pra gente compartilhar informações corretas. Um abraço!